Então cresceu bastante, assim, que eu vejo hoje, assim, né? E eu acho que justamente essa questão, assim, do home office, do trabalho à distância, também democratizou muito, assim. Eu vejo muitas pessoas, assim, que são essa chamada urgência, né? Que vão, atendem, vão até o cliente, não tem aquela, digamos, aquela estrutura como a gente conhece da agência clássica, né? De ter ali o seu dono, de ter a equipe de criação, a equipe de planejamento, uma equipe, né? Então, eu acho que as urgências que trouxeram essa chance, né, da pessoa ir mesmo para uma cidade menor, que não tem uma estrutura onde ela queira, né, entrar como empregada, mas se ela quiser empreender e fazer o seu próprio negócio, ela tem essa chance, né? Lá no Rio Grande do Sul não cheguei muito a ter essa noção, porque quando me formei eu já vim pra cá, então não cheguei a trabalhar lá, sabe? Sim. Mas assim, aqui em Guarapuava eu notei que, quando eu comecei, que a gente sempre fica focado na faculdade, em pegar uma grande agência, né? Até a gente vai visitar algumas, né? A gente pensa assim, sempre nessa coisa inchada, né? De todos os setores, né? Com grandes empresas, assim. E quando a gente descobre que existe esse nicho de pequenas empresas que querem comunicar também, sabe? E às vezes ficam sem ter um atendimento interessante, porque o pessoal não se preocupa muito em atender, né? E a pessoa não tem aquele dinheiro que seria pago por uma grande agência para atender, né? E ela, às vezes, nem precisa de toda aquela estrutura, né? Digo assim, no sentido de que ela quer fazer alguma coisa mais simples ali, né? Uma mídia social, alguma coisa assim. Não quer construir uma identidade nova? Ou Não, assim, fazer não, material, nesse né? ponto sim, vai fazer identidade, tudo certinho, mas eu digo assim, a questão de marketing, ela não vai investir numa TV, sabe? Ela só quer fazer, às vezes, uma mídia social ali, sabe? Uma coisa mais leve, assim. Então, quando eu me formei não, quando eu comecei na faculdade, foi sem querer que eu entrei nesse mercado de urgência, digamos assim. E ali, quando eu entrei sem querer, digamos assim, eu vi que tinha um nicho muito grande ali que a gente podia expandir, sabe? Porque, como eu falei, essas pequenas empresas, elas necessitam também dessa comunicação. Então, até como eu comecei, foi sem querer, porque eu, como era músico também, eu fui tocar numa festa e o cara não tinha quem fizesse os flyers para ele. E daí eu fui, não, deixa que eu faço, o nosso pelo menos aqui, né, do show que a gente ia fazer. E daí eu fiz, ele gostou e tal, falou, cara, quanto me cobra pra fazer e tal. Daí, cara, eu nunca tinha trabalhado, tava começando a vida aqui em Guarapuava e tal, não tinha noção nenhuma, assim, né, daí falei com um amigo meu que tinha uma agência já, falei, cara, acho que é por aqui e tal, pra cobrar. Daí eu comecei a cobrar ele e peguei aquele cliente. Aí aquela coisa, né, daquele cliente, ele já tinha uma outra empresa que colocou também, daí foi indo assim nesse sentido. Aí foi que eu abriu a visão para esse tipo de nicho, sabe? Da urgência, uma coisa mais enxuta, que tu faça todos os, né, desde o atendimento, né, até hoje o social media, digamos, que a gente na época não chamava tanto por isso não, mas social media que vai postar, que vai conversar com o pessoal. Então assim, ali foi que eu descobri isso, e aí, até por isso eu acho que eu nunca me interessei em ir para alguma agência maior. Claro que é interessante, lógico, que para todo mundo é bom para aprender todos os, né, como que funciona e tal. Mas assim, pegar a rotina do isso, pegar a rotina, trabalho, né? Mas daí, como eu já tinha convivência também comigo que tinha agência, eu já sabia mais ou menos como funcionava, assim, sabe? Então, foi interessante por causa disso. Então, eu sem querer descobri esse nicho e já fui me encaminhando para ele desde o início, sabe? Foi bem por essa pegada. Que eu acho que assim, independente do tamanho da cidade, da onde que você tá, assim, sempre há mercado, porque sempre tem aquele meio termo, principalmente nessa parte assim de você ser essa urgência, porque assim, as empresas grandes que necessitam de uma, digamos, de um ritmo de trabalho, de uma quantidade de mas às vezes o pequeno, né, que está aqui na cidade, às vezes, como o Jeff falou, às vezes precisa só de uma mídia social, precisa, né, marcar presença, porque independente do tamanho, se for ali o seu Zé ali da esquina, que tem um mercadinho, vai precisar comunicar. Sim. Seja através do material de comunicação interna, de fachada, ou seja mídia social, enfim, vai precisar estar. Então, muitas vezes esses clientes acabavam correndo para gráfica, ou para assim, às vezes pessoas que não eram especializadas em comunicação, digamos, em publicidade, né? Aí vai para gráfica e às vezes acabava ficando assim, não ficando ideal o material, não sendo pensado uma estratégia, né, por trás da criação. Então tudo isso acaba sendo negativo para quem contrata. Então você entrando nesse meio termo aí, né, de oferecer um trabalho melhor e especializado, né, para um pequeno comércio,
você tem um bom nicho aí para começar a trabalhar. E depois, mais para frente, isso vai trazendo clientes maiores, né? Sim. Então pensar que é sempre uma escadinha, né? Vai se E você recebendo vai... recomendação Isso, também, porque né? a gente às vezes quando tá na faculdade, a gente faz algumas visitas técnicas em agências grandes, enfim, né? Vê aquela baita estrutura, tudo a gente sonha em ter aquilo ou fazer parte daquilo, né? Só que a gente tem que pensar também, às vezes, que é um degrauzinho. Se você quer empreender, você quer ter tua agência, às vezes você começar abrindo um negócio enorme, você acaba se afundando em dívida até você conseguir trazer o rendimento. E assim você vai escalonando. Mas assim, como o Thomas falou, eu acho que a questão da urgência, ela não é como assim, a gente falou de uma questão de pequenas coisas, mas assim, a urgência, ela pode fazer exatamente o que a agência grande faz, né? Só que uma quantidade de menor cliente, né? Não vai fazer para tanta gente. Mas assim, ela vai poder fazer o atendimento, vai fazer a produção, ela vai fazer as postagens, todas os cargos que teria na agência, a pessoa pode fazer sozinha. E muito mais próximo do cliente. Exatamente. Isso. Então, assim, Interpessoalidade maior, né? Isso. Essa é uma das vantagens que eu conquistava. Muitos dos clientes que eu tenho assim hoje, foi exatamente isso aí. O cara fala assim, putz, cara, eu tenho agência lá que eu trabalho, agência X, só que, cara, eu peço uma coisa para atendimento, daí demora para chegar na criação, daí demora para fazer, daí volta, daí não gostei disso, tem que... Não sei, tipo, é muita burocracia, às vezes, A né? pessoa que vai finalmente fazer não conhece o cliente direito, Isso, né? então assim, é impessoal mesmo, assim, sabe? Tipo, então quando a gente trabalha diretamente com o cliente, é ele que vai me chamar no WhatsApp ali e vai falar, cara, preciso disso, o que tu acha que precisa fazer nisso. Então assim, é muito mais fácil, né, de tu entender o que o cliente quer e a gente, como a gente mesmo vai fazer, a gente entende exatamente o que o cliente vai querer, sabe? Pode conversar mesmo, mais tranquilo com ele, direcionar e tal. Eu acho que nesse sentido é muito mais fácil, assim. E outro ponto que o Thomas falou, a questão das agências grandes, a gente realmente, quando a gente chega numa agência lá, porque a gente foi na Ogilvy, né? A gente visitou a Ogilvy, visitou a Almap, né? Então assim, a gente vê aquela estrutura, a gente realmente fala, cara, é sensacional isso aqui, né? Eu quero isso pra minha vida. Sim. Atender, né, tipo, uma empresa grande, uma Havaianas, não sei, né? Tipo assim, cara, é sensacional, é absurdamente bom. Mas assim, se tu for colocar na ponta do lápis, tu trabalhar como urgência, assim, eu digo urgência, mas não significa que tu vai trabalhar sozinho internamente, né? Sim. Pode depois contratar gente. Mas assim, tu vai poder ter uma renda, às vezes, igual a que tu estava trabalhando lá, só que com clientes menores, assim, né? Tipo, então não é um negócio que porque assim, às vezes eu penso que a pessoa vê, é urgência, home office, a pessoa tem 2, 3 clientinhos ali, ganha pouco. Não é isso, sabe? Tu consegue ter uma renda interessante ali, trabalhando em nichos, né? Tipo, independente do que for. Fora que assim, você como empresa, você abre também um leque não só de você atender diretamente ao cliente, mas como é o meu caso, também de ser contratado por próprias agências maiores, que às vezes demandam para algum projeto, vem me contratam. Eu tenho uma parceria com a agência de Curitiba, então também que a gente faz atende um cliente um pouco maior, e aí eles passam, né, uma demanda X lá para mim, para eu auxiliar no projeto, né, nessa criação, porque é uma demanda alta e eu já atendia, né, já fazia alguns trabalhos para esse cliente antes, então aí a gente continua esse trabalho em parceria. Então também a gente pode delegar algumas funções. Então nesse caso eu trabalho mais a parte do design gráfico, não tenho muito aquela questão do atendimento, tudo, né, então fica mais a cargo da agência. Então também é um formato que cabe dentro da urgência, né, de você ter esse networking, né, com outros profissionais que acabam suprindo, né, às vezes algum ponto que você não consegue focar muito, né, como é o caso, por exemplo, hoje, essa questão de tráfego pago, de anúncio, que é bem complexo, né, você demanda bastante tempo, estudo. Então muitas vezes você, como é o meu caso, acho que o do Jeff também, da questão da gente ter depender um pouco do lado maior do design gráfico, né, fica difícil às vezes de conciliar duas funções bem complexas, né? Então a gente acaba pegando às vezes algum profissional que é só de tráfego, né, para fazer uma campanha que precisa, enfim. Acho que é mais ou menos por aí que funciona.